E quando eu voltei, quando eu comecei a trabalhar, então eu me formei e já comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, em São Roque mesmo, eu comecei com uma prima minha, com a Liz, e a gente se juntou. Ela tinha feito design de interiores, e a gente começou com reformas. Então, é muito que muitos arquitetos começam, Uhum. né? Pega um galpão, reforma. A gente começou a fazer muita clínica médica, reformar muitas clínicas médicas, algumas casas. Começamos a fazer restaurante, bar, começamos a fazer muita, muita reforma. E é legal porque a gente teve uma vivência na prática. Então, assim, eu digo que eu aprendi muito a prática de obra, que é o que a gente estava falando antes, com os pedreiros mesmo, né? Porque ali a gente, como era reforma pequena, tinha acabado de me formar, tal, então a gente reformava coisas menores. Então não tinham grandes obras, grandes engenheiros tocando obra, tal. Então a gente pegava uma clínica pequena para reformar, tal. Era uma equipe de pedreiro. Então, na prática, a gente via, pode derrubar essa parede? Pode, vamos abrir esse vão. E estudava contra verga, tal. Então, sabe, a gente foi implantando, implementando isso e estudando muito isso, o que ia acontecendo. Fomos trabalhando muito com a parte de acabamentos, pisos, revestimentos. A gente fez bastante empreendimentos que iam sendo lançados e chamavam a gente, olha, a gente precisa terminar, né, a gente precisa... Caramba. É, Era um laboratório ali de experiências que vocês foram foi. entendendo. Foi. E foi legal porque quando aconteceu isso, não tinha muita gente que fazia isso em São Roque, né? Então foi bem legal. E aí, logo depois, começaram a surgir alguns empreendimentos na cidade. E aí eu comecei a gente começou a separar um pouco a parte de interiores e a parte de arquitetura. E aí eu fiquei mais focada na parte de arquitetura, a Alice ficou mais focada na parte de interiores, e aí entrou mais uma sócia, que é a Camila Mota, que fez a parte também de interiores. Então, a gente abriu bem o leque, e aí eu comecei a pegar alguns condomínios que iam ser Inaugurados. inaugurados, a parte de implantação, e eu fiz o projeto das casas, o Que projeto da legal. sede. Então, aí realmente deu uma guinada para a parte de arquitetura. Que legal. E aí foi nessa hora que eu realmente falei, não, é isso. É isso. É isso. Mas a parte de interiores sempre veio junto, né? Como eu comecei muito com a parte de interiores, eu sempre projetei imaginando como aquilo ia ser concebido. E também na faculdade, a minha faculdade era humanas, então não tinha muita parte de exatas. A gente trabalhou desde o começo a parte humanas. Então, a pessoa usando o edifício era o foco central, né? Então, a gente estava falando muito de cálculo estrutural agora, de engenharia. Nunca foi o foco da minha faculdade. Sempre foi a pessoa usando aquele espaço. E eu sempre trabalhei isso. É legal, porque como a gente começou com interiores, a gente foi vivendo a vida das pessoas, entendendo qual a necessidade, por que elas precisavam daquela mudança, daquela reforma. Foi uma experiência muito legal. E aí, a hora que eu comecei a trabalhar mais com o projeto de arquitetura em si, da concepção do edifício, eu comecei a imaginar sempre a pessoa usando aquele ambiente, né? Então, sempre vinha a característica de interiores, como aquilo ia se comportar no ambiente, para depois fazer a concepção do edifício. Então, não vinha a cara do edifício primeiro, vem de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Legal. Sempre projetei de dentro para fora. Que legal. Essa era uma dúvida que eu sempre tive, como os arquitetos projetam. É de dentro para fora ou de fora para dentro? Eu acho que é de cada um, né? É de cada um. E você vende sempre de dentro para fora. Que legal. Muito de cada um. Então, eu vejo assim que muitos arquitetos, até arquitetos que eu sou super fã, eles vêm de fora para dentro. Então, imagina o edifício, a escala do edifício. Mas eu acho o que volume. isso tem muito a ver com o seu início, não foi? Foi. Por causa que você começou muito ali fazendo reformas, vendo muito micro, né? Vamos chamar assim. E depois você foi vindo para arquitetura. Tem gente que vem muito mais de fora para dentro, né? Que quer vender fachada, quer esse. Porque, querendo ou não,
muita gente vende a fachada, não vende o projeto, né? E eu vejo, dá pra contar no dedo que o pessoal entra na casa e fala, nossa, essa casa, ela não é só a fachada que é bonita, toda ela é interessante, né? Então, às vezes você acha ali a casa, nossa, a fachada é linda. Mas você começa a ver, entra na casa, você vê que, nossa, tem alguns defeitinhos, assim, que poderia ter melhorado. Mas é muito isso da experiência, né? É da experiência. Eu vejo que muitos arquitetos que vêm do interiores e vêm vindo conforme a experiência, tem esse lado de vivência mesmo. Trazer o lado humano ali, né? Humano, isso foi uma experiência, assim, realmente, de como a pessoa vai morar ali. Eu sempre, quando eu começo um projeto, eu tenho uma conversa, assim, muito franca. Eu falo que, assim, que é uma terapia. A gente começa com uma terapia, eu preciso entender tudo da família, né? Se é uma casa, né? Preciso entender como funciona aquela casa, tal. Se é corporativo, se é comercial. Preciso entender como que funciona a dinâmica daquele edifício que vai ser construído. Para eu imaginar como ele vai funcionar, aquele fluxograma, e depois pensar o edifício. Hoje eu penso os dois meio em paralelo, mas isso tudo acontece meio que dentro da minha cabeça, entendeu? É difícil... Mas com o tempo você vai, vamos dizer, no começo, às vezes isso não é tão lógico e tão prático, né? Não. E com o tempo isso vai aflorando, vai entendendo. E até você sabe você tem um catálogo de coisas que deram certo e coisas que deram errado, né? Sim. São anos, né? Sim. Tenho 22 anos de formada, 21 anos de formada. Há muito tempo você trabalhando com o cliente, né? Para entender isso aí. Hoje, assim, até aquele conceito estar formado e eu começar a colocar no papel, no computador e para o 3D, ele vai se formando dentro da minha cabeça. Então, eu vou imaginando a pessoa convivendo aquele espaço, tal, e depois como aquele espaço se projeta para o exterior. Então, como que as pessoas vão enxergar aquele espaço por fora? Então, uma coisa tem que falar com a outra, né? Então, quem tá dentro tem que se sentir bem, mas quem tá fora tem que olhar um espaço agradável também. Então, é o interno com o externo, tem que falar ao mesmo tempo. Então, eu acho que assim, essa conexão, né, do interior com o exterior, do respeito com quem vai conviver naquele espaço, por exemplo, se é uma casa, ou se é um restaurante, ou se é um edifício corporativo, de quem vai conviver naquele espaço, para mim é muito importante. Então, é uma das premissas aí para fazer o conceito. Você falou que fez